De novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o professor Gustavo Mota, que eu, eu novamente voltei aqui para poder contribuir com o nosso curso. Ele vai falar sobre uma categoria de análise específica, que é a identidade. Eu vou rapidamente falar sobre o professor Gustavo, novamente, para quem esqueceu da palestra anterior. Ele é pós-doutorando pela Pontifícia Universidade Católica e é professor de municipal de ensino do Rio de Janeiro, da rede municipal de ensino de Duque de Caxias, também no estado do Rio de Janeiro. Professor Gustavo, de novo, obrigado por participar, e a palavra está com você. Muito obrigado, Fábio. Olá, novamente a todos e todas. Hoje, então, né, o convite é para falar sobre essa categoria de análise, né, que é muito usada não só na história, né, mas em diversos estudos e pesquisas das ciências humanas e sociais, e é uma categoria que a gente pode trabalhar bastante na área da história da educação, que é a de identidade. Basicamente, né, isso muitos autores eles vão tratar, esse conceito ele é geralmente associado à socialização, né? Então, quando a gente vai falar de identidade, a gente não fala sozinho do sujeito, né? A gente não fala sozinho da pessoa. A gente vai falar sempre dessa identidade relacionada ao meio social, né? E por que a gente vai falar isso? Eu vou dar um exemplo aqui e depois desse exemplo, eu vou falar como os autores eles analisam isso e por que eu trouxe esse exemplo. Então, quando a gente fala de identidade, a gente geralmente vai lembrar da nossa carteira de identidade, né? Então, quando a gente tinha menos de 18 anos, né, ou passou um pouquinho dos 18 anos, você chegava num lugar lá, uma balada, uma boate, aí a pessoa perguntava, cadê a sua identidade? Você tirava um documento de papel que tinha sua foto, seu nome, né? Falava ali, né, geralmente o nome do seu pai ou da sua mãe, né, se tivesse, e tinha um número ali, né, que é o RG, né? Aí, cadê a sua identidade? Você apresentava esse papel. E ali, né, muitos vão falar, olha, isso aqui é uma coisa minha, né, uma coisa da pessoa. Eu, por exemplo, não posso usar a identidade do Fábio. Além de olhar o meu rosto com o dele e não bater, as pessoas vão ver o número e tudo. Mas lembra que eu falei que a identidade ela está associada ao sujeito e à relação que ela tem na sociedade? Então, nessa identidade, né, por mais que seja a sua, tem um número que te caracteriza, que caracteriza você, relacionado a vários outros números também, vários outros RGs. Então você tem o seu RG, o Fábio tem o RG dele, né? Mas esse RG ele está associado a um número enorme de RGs em todo o país, em todo o Brasil, né? Então, eu gosto de trazer esse exemplo para que a gente possa ver um pouco na prática, né, como que é uma relação da identidade e uma relação com os outros. O que a teoria ela vai dizer? Né, para alguns autores, né, tem um autor, mas no futuro a gente vai falar dele, né, ele vai falar que nós temos dois tipos de identidade. Uma delas é uma identidade real e a outra uma identidade virtual. E essa virtual não tem nada a ver com computador, né? Não tem nada a ver com a vida digital, não. O que ele vai falar? Esse autor se chama Claude Dubar, tá? Ou Dubar. Ele vai falar que essa identidade real é o que o indivíduo ele fala de si mesmo. E a identidade virtual é o que a sociedade ou os outros irão falar desse indivíduo, né? E aí a gente vai chegar a essa identidade enquanto categoria que a gente está tratando. Que identidade é essa? É uma construção do que o indivíduo ele vai falar de si mesmo, né? Com o que essa sociedade ela vai falar desse indivíduo. E olha aqui a importância do processo de socialização, porque a partir do momento que esse indivíduo está imerso na sociedade, né, essa identidade vai ser construída a todo momento, a partir do que o indivíduo acredita dele e a partir do que a sociedade ou as pessoas
as quais ele tem contato vão falar dele. Então, basicamente, o conceito de identidade a identidade enquanto categoria de análise é essa. Vou esperar ver se o Fábio tem alguma questão agora. É uma diferença entre o que eu sou e o que dizem que eu sou, né? Isso, exatamente. Então, assim, a identidade é a identidade entre aspas, né, que é construída pelas experiências que eu tenho na vida, né? Mas também é uma outra identidade virtual das pessoas que pensam, olhando para mim, que eu posso ser uma pessoa diferente ou uma coisa diferente. Né? Muita gente só para fazer uma relação com a forma como você abordou no primeiro momento da identidade, as pessoas muitas vezes batem os olhos, olham para as outras, né, e tentam classificar ou dizer o que elas são. Então, mais essa segunda parte para que seria o virtual, né? E dizem, né, uma, Isso. O finalzinho cortou um pouquinho para mim. é por aí que é o meu Só entendimento. o finalzinho cortou um pouquinho, depois do virtual, cortou um pouquinho para mim. O virtual está ligado, essa coisa do que dizem ser, né? Que as pessoas dizem que as outras são. Isso. Ele vai até usar essa questão do virtual, porque o real, né, seria o que a gente falaria, né? Então, seria algo mais próximo do que a gente, né, vai acreditar que esteja relacionado a gente. E até essa identidade, né, real, alguns autores eles vão associar, né, que o que vai construir essa identidade que o indivíduo vai falar dele mesmo, né, essa identidade real, ela está muito associada às raízes desse sujeito, né, às raízes dessa pessoa. E aí um autor chamado Christian Lehraí, né, ele vai falar que especificamente as raízes dessa pessoa e também o local em que ela foi criada e o local em que ela viveu, eles serão determinantes, né, para que a pessoa comece a construir a sua trajetória de vida, né? Só que o que eu acho interessante é que outros autores vão trazer essa relação da identidade virtual que você estava falando, Fábio. E essa identidade virtual a gente pensa mais no virtual como uma espécie de projeção, né? Então, por exemplo, eu posso te apresentar, Fábio, você pode me apresentar, né? E falar aspectos que talvez eu não falaria, né? Ou eu falar aspectos que talvez você não falaria de si mesmo, né? É por isso que é essa ideia de virtual, porque ela é uma projeção. E o indivíduo na sociedade, ele caminha, né, a partir desses dois construtos, né? Formando uma identidade que é dele, né, a partir dessas raízes, a partir do local de onde ele veio, né, e essa identidade que os outros vão falar sobre ele. Um aspecto interessante, né, aqui eu vou trazer um outro exemplo prático, mas já associado à pesquisa, né, como essa categoria de identidade ela pertinente para trabalhar com professores ou trajetórias de professores, né, como foi, por exemplo, o meu estudo. Então, eu tinha lá professores de educação física, né, ou futuros professores, né, e muitos deles, né, foram para a universidade estudar educação física porque foram ex-atletas ou porque tiveram, né, uma experiência esportiva anterior. Então, um aspecto identitário para eles era o vínculo ao esporte, seja ele amador, profissional ou porque gostava mesmo de praticar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Mas existe uma diferença, né, entre você gostar de esporte e entre você querer ensinar determinado esporte ou você querer ensinar práticas corporais na escola. Por quê? Porque você entra com o olhar da sociedade, né? Então, muitas pessoas, né, viam a educação física como um curso que não era muito valorizado, e esses professores falavam isso. Então, na construção da identidade deles, né,
tinha essa valorização que eles tinham acerca do esporte e das práticas corporais, mas, ao mesmo tempo, tinha, por exemplo, o olhar da família que falava que aquilo ali não ia para frente. Então, era muito melhor você fazer medicina do que, por exemplo, educação física. Olha aí, como a construção de uma identidade, né, para o indivíduo aquilo parecia que estava pronto, mas ele, quando chegou para a família dele, né, muitas famílias, não foi só um indivíduo, um sujeito só não, muitas famílias falaram que o magistério não seria uma carreira, né, aconselhável, e sim engenharia, direito, medicina, e aí isso fez parte desse processo de construção, né, desses sujeitos enquanto graduandos e depois enquanto professores. Tanto é que nas entrevistas, quando a gente vai entrevistar sobre o passado deles, né, a escolha pelo curso, todos os professores que passaram por isso comentaram que havia pessoas que não achavam o curso de educação física prestigiado, né? E esse foi um ponto aí nessa construção da identidade do professor que eu levei em consideração no meu trabalho. Como você comentou, então, a construção das identidades passa necessariamente pelas experiências, pelas instituições, pelos locais em que a pessoa transita durante a sua vida. Tudo esse, se ela vai, por exemplo, à igreja, se ela frequenta determinada escola, se ela frequenta determinado curso superior, tudo isso vai contar que forma a identidade dessa pessoa. Eu gostaria de comentar sobre isso, sobre como se constrói essa identidade. Cortou um pouquinho no final para mim, pode terminar só a última. Eu gostaria que você comentasse como é que se constrói essa identidade, né? Se alguns outros exemplos, se você pudesse, também dentro do seu trabalho. Isso. Na verdade, né, o que eu fui percebendo é que muitos deles, né, acabaram optando pelo curso de educação física, né, mesmo com essa pressão, e essa construção da identidade, ela passou a ser reforçada de outro modo no próprio curso de formação de professores. Lembra que eu falei que é sempre uma relação contínua entre o que o indivíduo ele vai se afirmar e o que a sociedade fala dele? Então, à medida em que eles entraram, né, no curso de formação de professores, passou a ser construída uma forma de identidade que era distinta da que foi construída lá no período da escola. Então, isso o Claude Dubail vai falar muito na questão da identidade profissional, né? E esses indivíduos, eles chegam à universidade com uma identidade construída na escola, né? Então, esse apreço pelas práticas corporais ou pelo esporte, né? Esse carinho que eles tinham, né? E esse gosto de praticar esportes ou de ser atleta. E quando eles entram na universidade, eles têm acesso a um conjunto de disciplinas e a professores que passaram a valorizar tudo aquilo que eles gostavam, mas do ponto de vista profissional. Então, se anteriormente, né, eles quando eles entraram na universidade, né, era difícil dialogar, por exemplo, com os pais em casa sobre a importância do professor de educação física. Depois do ingresso na universidade, né, a visão como profissional fez com que essa ideia ficasse cada vez mais amadurecida, né? E essa experiência que você colocou aqui, eu não trouxe o termo experiência, porque entra em outros autores, né? E esses especificamente, eles não vão falar de experiência, mas sim de socialização, né? E aí eu estou falando aqui especificamente do Claude Dubar e do Christian Lehrailly, mas o que você está chamando de experiência também se enquadra nesse aspecto. Então, a entrada na universidade fez com que esses indivíduos conseguissem uma defesa maior, né, da área enquanto profissional, e não apenas mais como prática, né, ou como atleta, né? Então, isso foi construído muito também no contato com a universidade.
toda razão, né? Usar o termo experiência acaba entrando em outra categoria. E aí a gente enrola o meio de campo. Então, para usar o profissional de o mais importante mesmo é termos socialização, para poder entender como é que esse indivíduo que absorve uma série de características em que um grupo social passa para ele, né? Como, por exemplo, a frequência de uma igreja desde criança, ou de uma fé, de uma religião, e vai absorvendo todo aquele conteúdo, todo aquele modo de ser no mundo, né? E modo de ser no mundo que vai transformar, vai forjar a identidade dele. Eu gostaria de ressaltar, e aí de passar a palavra para você comentar isso, de como você acredita que a universidade pode forjar, você já comentou sobre isso alguma coisa, mas eu gostaria de que você comentasse como a universidade pode forjar a identidade dos indivíduos que passam por ela. Sim. O que eu percebi na minha pesquisa, né, e sobretudo esses dois autores que eu trouxe, o Claude Dubar, como eu falei, ele fala um pouco mais desse processo de identidade e socialização do ponto de vista, né, profissional, e o Christian Lehrailles, ele vai falar um pouco dessa identidade no processo, né, da sociedade, não propriamente ali da questão profissional, mas eles têm olhares que se complementam. O que eu percebi é que o contato com a universidade, o contato com as disciplinas e os professores, né, auxiliou para ampliar o leque desses alunos. Então, se em um momento eles entraram na escola de educação física, né, porque queriam ser ou técnicos, né, ou trabalhar com as categorias de base e tudo, né, muitos desviaram um pouco a sua trajetória pelas experiências que eles tiveram na própria universidade. Então, diversos alunos saíram dali e retornaram para a universidade já como professores, né? Alguns foram para a escola e depois retornaram para a universidade, né? Foram dar aula na escola e retornaram para a universidade. E o que os indivíduos, né, na pesquisa, eles comentam muito, né, o papel do professor nesse processo de construção, né? Então, frequentemente eles vão relatar um, dois ou três docentes, né, que auxiliaram nesse processo, né, para que eles conseguissem construir essa identidade profissional, né? Ou através da monitoria, muitos foram monitores, né? Não tanto iniciação científica, porque não era algo que tinha muito, né, no período que eu estudei, ali década de 70, isso acontece mais na década de 80, né, falando especificamente da educação física, mas é como que o professor, né, nesse processo de construção com o aluno, né, como que eles conseguem ampliar os horizontes. Eu queria destacar, Fábio, que é importante lembrar, né, ainda mais no momento que a gente está passando, eu não vi a ideia o professor obrigou o aluno a fazer determinado aspecto. Então, por exemplo, o professor de natação, né, ele obrigou o aluno a atuar depois com natação. Não. O aluno se identificou com aquela prática, se identificou com aquele professor e com aquele discurso, e a partir dali ele foi construindo uma identidade, né, que possibilitou trabalhar, por exemplo, com natação, algo que ele não estava prevendo naquele momento. Então, esse processo de relação entre pessoas, né, é um processo muito importante para a gente perceber essa construção de identidades, né? Por isso que eu comentei o termo socialização. É na socialização que essas identidades serão construídas. Essa discussão é bem interessante, porque entra nesse debate com relação ao atual governo, ministro da Educação, dele comparar as universidades a um grupo de maconheiros, produtores de maconha e madraças, e por aí vai. Sim. Aí, e a gente
o seguinte, né? Cara, os educadores, eles importam instrumentos. Fábio, o seu áudio só está travando muito para mim. Talvez tenta aproximar um pouco mais do microfone, que acho que Eu estava me ouvindo agora, né? Porque tem um trabalho de tem jeito. está bem baixo para mim. Tenta... Melhor agora? Melhorou muito, melhorou muito. Os fones de ouvido parece que não estão funcionando bem aqui. Ah, Então, não, eu melhorou bastante. dizendo que a gente tem uma ideia de que a universidade ela vai transformar a cabeça da pessoa, né? Mas e que o professor vai impor uma forma de ser, estar no mundo, e que, na verdade, o professor tem uma postura, porque a pesquisa dele leva ele para aquele caminho, e, de forma geral, o aluno se identifica ou não com Sim. aquele estilo de vida. É claro que eu tive, eu estudei História na UF, é um curso com uma tendência muito progressista, muito forte, embora fosse na UF menos do que o curso de pedagogia da UF, que era muito mais progressista, muito mais progressista. Mas, enfim, o curso de História é um curso progressista e eu saí de lá com uma formação marxista muito forte. E depois eu fui estudar filosofia e aí o campo da teoria do conhecimento se abriu e eu comecei a estudar muitas outras coisas. Mas, enfim, essa passagem pela UFRJ, na minha formação superior, acabou me influenciando, obviamente, na minha identidade, na minha forma de ser, de estar no mundo, né, na minha forma com que eu me do que eu julgo ser. E aí eu gostaria que você também fizesse uma reflexão sobre como a universidade ela influiu sobre o seu caminho, sua trajetória também, e dessa socialização com seus pares, seus colegas e seus professores na universidade. Uhum. Só antes de falar de mim, né, pessoalmente, eu gostaria de relembrar um pouco o que eu falei, né, na nossa outra conversa, né, e que acho que contempla um pouco a sua fala com relação a essa influência da universidade. Porque se de fato, né, fosse algo tão, eu brinco que é pão, pão, queijo, queijo, né, tão rígido assim, né, muitos professores, né, da década de 70 que foram formados, né, em um modelo, entre aspas, militarista, né, com ordem unida, marchando e tudo, né, muitos poderiam continuar com essa forma de ensino. O que a gente percebe é justamente o contrário, né? Muitos não levaram esse aspecto militar para a sua prática, né? Muitos foram formados em um modelo que dividia homens e mulheres na prática, e isso era reproduzido até mesmo na educação básica, né? E foi esse grupo formado nesse modelo que causou a ruptura, né? E começou a unir meninos e meninas, homens e mulheres nas aulas, né? Então, a gente percebe que esse processo de construção, né, o indivíduo, ele logicamente vai absorver algumas coisas que ele vai se identificar, mas ele também vai dar o seu traço na sua trajetória, né? Então, isso é pertinente, né? Como que esses indivíduos, eles mudaram, né, as suas formas de atuar profissionalmente a partir do olhar deles e a partir de aspectos que eles gostariam de mudar. Especificamente, no meu caso, né, eu brinco até aqui com a minha noiva que tudo que eu tive na minha vida, eu tenho uma dívida enorme às práticas corporais e ao esporte. Exatamente tudo, tudo, tudo. Eu não tive uma boa relação com a escola, porque eu vim de um colégio muito rígido, né, de matriz religiosa, e o que eu tinha o maior contato era com o esporte, era aquilo que eu me sentia identificado com a escola, né? Fui fazer educação física porque me senti identificado com isso e gostaria que outros alunos também buscassem a sua forma de identificação. Até a minha noiva eu conheci praticando atividade física, jogando futebol, né? E hoje toda a minha fonte de renda ela vem do magistério,
e eu sou professor de educação física, né? Então, eu brinco que tudo na minha vida veio das práticas corporais e da educação física. Especificamente a escola de educação física, eu entrei em uma modificação curricular, né, que procurava modificar algumas questões do curso. E duas eram muito fortes, assim. A primeira delas era o caráter biológico do curso. Então, disciplinas como anatomia, fisiologia, né, cinesiologia, que é uma anatomia aplicada, e as disciplinas práticas, né, uma ideia de que o aluno que entra para fazer educação física, ele obrigatoriamente ele tem que saber algumas coisas. Nadar é uma delas, né? Então eu fiz muitas provas práticas na minha formação, mas houve uma mescla de professores que julgavam que aquela prática era importantíssima para eu ser professor e de professores que não julgavam isso. Eles achavam que eu precisava conhecer para talvez poder ensinar. Gustavo, o que quer dizer isso? Existiam professores que achavam que se eu jogasse uma partida de handebol e naqueles 2 tempos de handebol eu tivesse um bom desenvolvimento, né, eu ia, primeiro, receber uma nota boa na disciplina dele, e segundo, que eu seria um bom professor. E existiam professores que achavam que não. Eu tinha ali que conhecer jogos, tinha que conhecer alguns elementos de determinado esporte, e a partir dali eu poderia construir a minha prática, né, e poder levar aquilo para a escola ou para onde eu quisesse. Gustavo, como que você construiu isso? Eu fui para os professores, né, que não acreditavam que o método e o gesto esportivo era o mais importante, e sim a vivência, como você falou, a experiência, né? E a partir daquilo eu comecei a moldar a minha prática profissional. Mas por que mudou um pouco isso? Porque já o meu currículo, né, diversas disciplinas consideravam não apenas o gesto técnico, mas sim a vivência que você ia ter com aquele esporte. Isso foi muito importante para a minha geração e para as gerações que estão sendo formadas agora em educação física, né? Não ter aquele professor, por exemplo, talvez você tenha ocorrido, Fábio, se você quiser falar um pouco da sua educação física na escola, o professor que chegava na aula e falava para você correr em volta da quadra por 20 minutos, por exemplo. O professor que entrava, né, e obrigava você a ficar dando toque de manchete na parede, né? Agora, né, o debate ele é muito mais na vivência, na experiência e na forma de socialização que você tem com aquilo, né, e muito menos no gesto prático. Então, eu diria que o atual currículo seria essa mudança, assim, e isso foi determinante para a construção da minha prática profissional. Se você quiser falar um pouco da sua educação física na escola. Não, eu fiquei pensando o quanto impressionante é essa questão da gente aprender mais imitando do que quando a coisa é imposta. Gente, parece que somos todos para sempre crianças, né? Se você fala para o seu filho, adolescente, jovem, que ele tem que estudar, ele tem que ir no livro mesmo para estudar, mas, no entanto, se você tem o hábito de chegar em casa, abrir um livro e ele te vê, mesmo que você não dê ordem, funciona melhor assim, se ele estiver sempre lendo, ele provavelmente vai começar a ler também. Então, da mesma forma na academia. Eu acho que se você tem o seu aluno da forma de pensar, né, se é progressista, se é liberal, se é direitista, se é extremista, então, daquela forma de pensar. O mesmo jeito que aconteceu durante a ditadura, que você citou, né, onde qualquer pensamento de esquerda então, o pensamento vindo da universidade seria um pensamento, em tese, sempre direitista, né, e acabou tendo o efeito contrário, os exemplos que você citou. Da mesma forma, acontece hoje em dia. Se eu tento de alguma forma o meu pensamento aluno, ele vai acabar me rejeitando e rejeitando o meu pensamento. Então, é muito mais fácil eu acreditar que eu estou influenciando os meus atos, pelo que eu escrevo, né, do que impondo através de trabalhos e notas dentro de sala de aula.
É isso, eu concordo plenamente com você. Isso que eu tive boas lembranças de muito futebol, mas nenhuma posição de corrida de um lado para o outro, não. Acho que foi mais aquela coisa assim, de jogar a bola no meio da quadra e deixa rolar. Uhum. Esse é um outro aspecto criticado, né, que a gente critica agora, né, o professor rola bola, né? Mas a gente reconhece também as especificidades do magistério, né? Especificamente da educação física, às vezes é um professor que está ali naquela quadra descoberta. Eu, por exemplo, em uma das escolas, a minha quadra não é coberta, né? Então, eu dou aula de 1 da tarde até às 5, no sol da tarde ali, né, numa quadra de asfalto, né? Então, existem alguns aspectos também que a gente reconhece, né, mas não é por causa disso que essa prática, né, ela precisa ser do rola-bola. Mas um aspecto que você comentou, Fábio, e isso é importantíssimo para a questão da universidade, né, é a gente reconhecer a universidade como um espaço de troca, né? E a ideia não é você proibir que o aluno leia determinado autor, porque isso de fato não acontece, né? O que a gente quer de fato é essa mudança de ideias, é esse contraponto, né? Porque é a partir do contraponto que a gente vai crescer, é no debate que a gente cresce, né? Se a gente ficar pensando, né, sempre a mesma coisa, né? Aí não, a gente não consegue produzir esse conhecimento, né? Então, eu vejo a universidade como local do debate, né? E o que é importante, né, é você chegar para esse debate não menosprezando o outro. Mas o que eu vejo atualmente, Fábio, é um debate em que as pessoas desconhecem o que a outra fala, né? E se, por exemplo, eu quero falar de algo que eu não conheço, né? O que eu vou fazer? Ou vou procurar ler sobre aquilo, me informar sobre aquilo, ou eu vou questionar, olha, eu tenho uma dúvida sobre isso. Como que isso acontece? O que esse autor de fato ele está falando? Né? E o que a gente tem visto, Fábio, é um ataque à educação, ao professor, né? E aqui no caso a gente falando às universidades, né? E quando a gente observa o discurso das pessoas, a gente vê um desconhecimento, né? Então, por exemplo, você tirar a figura, você abrir uma votação para tirar a figura do Paulo Freire como patrono da educação, é você não conhecer quem foi a figura do Paulo Freire para a educação, né? Inclusive, né, lá na ditadura civil-militar, e isso se fala no livro do Educação com Prática de Liberdade, o aluno analfabeto ele criou uma frase curta, né, pelo método do Paulo Freire, no primeiro dia de aula, né? E o governo militar ele conseguiu perceber, né, o quanto o método dele era, o quão o método dele era eficaz, né? E o que aconteceu? Exilaram Paulo Freire por ser considerado subversivo, né? Porque ele pretendia, né, emancipar a cabeça das pessoas, mas de que forma? Através da educação, para que através da educação as pessoas pudessem ter leitura de realidade, né? Eu acho que esse é um papel da educação extremamente importante, a leitura de realidade. E essa leitura de realidade não é a partir do que eu vou falar para o meu aluno, é a partir do conhecimento que a gente constrói e a partir da visão que esse meu aluno vai ter do mundo. Olha a identidade aí de novo. O que ele vai olhar para o mundo e o que ele vai construir no contato com o outro, né? Então, só para encerrar essa parte, né? Eu vejo que muitas críticas que são feitas à educação são feitas por desconhecimento a determinados autores e determinadas práticas também, né? Basicamente é isso. Eu lembrar com relação ao ensino superior da liberdade, né? Na Constituição Federal, no artigo 206, e também na Lei de Diretrizes e Base da Educação, no artigo 2º, inciso 2,
3, 4, se eu não me engano, 11 e 12. Né? E o que ele quer dizer é o seguinte: se você tem um professor que é um liberal, à direita, tudo bem. A academia, ela é o lugar para essas pessoas também, se elas estão ali. Se você tem um professor também, por outro lado, que é de extrema esquerda, e se você tem um professor que é de centro-esquerda ou centro-direita, se ele é anarquista ou comunista, se ele é capitalista ou qualquer outra coisa, tudo bem. A Constituição que ele pode ser o que quiser e ele tem liberdade para poder lecionar as suas disciplinas, escolher seus textos e poder lecionar, tá? Então, se hoje um aluno entra na universidade que os professores não concordam com eles porque são de maioria patas ou coisa do gênero, como é porque os instrumentos de análise da realidade científicos usados pela esquerda provavelmente são mais eficazes ou mais eficientes do que os usados por outras formas ou outros pensamentos para analisar a realidade. Bom, professor Gustavo, você tem mais algumas considerações? Podemos encerrar. Não, seria basicamente isso. Gostaria de agradecer imensamente, né, novamente a oportunidade, mandar um salve a todos e todas aí da UFAM. Não conheço Manaus, espero um dia conhecer, mas muito obrigado e sempre que precisar, né, você sabe, Fábio, que a nossa parceria aí é eterna aí, a gente está sempre fechado aí. Os alunos estão na UFAM, lembrem-se que a UFAM também forma identidade, a socialização. Então, desde que você encontra um amigo do seu centro acadêmico, você vai para aquele lugar para dar uma com os amigos, para bater papo, tudo isso é socialização. Conversa com o professor, dentro ou fora de sala de aula, tudo isso é socialização, e que o FAM também forma identidade. Com certeza. Obrigado novamente e até a próxima com toda certeza. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.